Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Hoje o dia tá nublado, ó, como vocês estão vendo. Tá um frio um ventinho bem forte, tá um friozinho bem apurado aqui. Agora, ontem deu um dia calorento, horrível de calor. Hoje chegou o ventinho frio. Não sei se vai ficar. Mas hoje, o vídeo de hoje é uma collab com as amigas. Quem nos convidou foi a nossa amiga Cleudinei Alves. E é falar sobre o Dia das Mães. A seguir, eu vou responder as perguntas e no final boto o nome das participantes. Bem, a primeira pergunta é: descreva sua mãe. A minha mãe antes era uma mulher magra, esbelta. Mas quando enviou, tomou muito remédio por causa de um problema de saúde e ficou rechonchudinha. Tinha os cabelos pretos, encaracolados, os olhos castanhos, pele morena clara. Era uma mulher de estatura assim, mediana. E era muito carinhosa, muito preocupada com os filhos, muito protetora, adorava criança e gostava de ajudar as pessoas. Era muito caridosa, assim, quando alguém precisava dela, ela sempre ajudava. E era uma ótima mãe. E a melhor lembrança que eu tenho dela, tem muitas lembranças boas, mas a melhor lembrança que eu tenho dela é que eu casei, tive bastante dificuldade para ter filhos. Aí quando eu tive meu primeiro filho, quando fui dar o primeiro banho, ela estava sentada do meu lado, eu ali medindo a água, a temperatura da água. Ela olhou para mim e disse assim: ai, minha filha, que bom que tu já é mamãe, né? Então, eu lembro bem disso, ela estava assim bem satisfeita e bem feliz com o primeiro netinho. Na verdade, o primeiro netinho da minha parte, né? Porque ela já tinha netos da parte do meu irmão, mas ela não conhecia nenhum porque eles moravam na Paraíba. Então, essa é uma das melhores lembranças, tenho várias. Terceira é: fale uma frase engraçada que sua mãe dizia. Minha mãe dizia várias frases engraçadas. Mas uma delas, ela dizia assim, ó: quando um cachorro não quer, dois não brigam. Significa que a gente não deve aceitar a provocação, porque se a gente não aceitar a provocação, acaba não saindo da briga. E ela tinha outras frases que ela dizia assim também, ó: a formiga, quando quer se perder, cria asa. Quer dizer que a pessoa, quando envereda por caminhos difíceis, mesmo sabendo que não é certo, vai acabar se perdendo. Então, por isso que ela dizia: a formiga, quando quer se perder, cria asas. Tem um monte, né? Um monte. Mas, assim, rio roto do esfarrapado. Quer dizer que uma pessoa, às vezes, é bem rota, bem esfarrapada, e fica fazendo pouco dos outros. Entendeu? Então, essas são algumas das frases que ela dizia, mas ela dizia muitas frases engraçadas. Todas elas tinham um significado, né? E a quarta é: qual a comida que a sua mãe gostava mais? A minha mãe gostava de várias comidas, mas o que ela mais fazia era minestra. Minestra era feijão com arroz, que ficava uma delícia, que eu tentei várias vezes fazer a minestra da minha mãe, nunca consegui fazer igual o dela. A quinta é: a sua mãe costumava fazer bolo no seu aniversário? Não, não costumava, porque a gente era bem pobre e na época que a gente tinha mais facilidade, ela estava muito doente. E depois é que a gente começou a fazer bolo para ela, quando a gente já era adulto, né? Então ela não costumava fazer bolo, porque as dificuldades não permitiu, porque também ela vivia sempre doente, né? Ela trabalhava, mas ela passava a maior parte do tempo doente. Às vezes trabalhava até doente, coitada. Passava mal à noite e no outro dia estava ali firme para cuidar da gente. E a sexta é: se pudesse reviver um momento com ela, qual seria?
Ah, seria o penúltimo aniversário dela. Porque no penúltimo aniversário dela, ela estava bem alegre, bem feliz. A gente fez um bolo, botou as quantidades de velinha, daquelas fininhas que dava a idade dela, que era 67. E aí aquelas velinhas acenderam todas, ficaram bem alegres, todo mundo ficou feliz. Aí já quando chegou no último, a velinha demorou muito pouco tempo, então a gente já ficou apreensiva. Então seria o penúltimo aniversário dela, nos 67 anos. A 7 é, sua mãe deixava você dormir na casa de amigos? Não, na casa de amigos a minha mãe não deixava. Minha mãe deixava dormir na casa da minha tia, que eu passava bastante as férias na casa da minha tia. Em Florianópolis, lá na Praia de Fora, que agora hoje é a Beira-Manoque, e na Trindade, e dormi na casa da minha outra tia, que era bem pertinho da nossa casa. Mas na casa de amigos a minha mãe nunca deixou. E a 9 é, a sua mãe é ou a 8, não sei, a sua mãe era protetora, minha mãe era muito protetora, muito, muito. Ela tentava sempre proteger os filhos. Bem, aquela anterior era 8 mesmo, agora é a 9. A 9 é um conselho que a sua mãe te deu que você nunca esqueceu. Bem, a minha mãe sempre dizia assim, ó, nunca passe por cima de ninguém para conseguir o que quer. Aliás, ela dava vários conselhos. Outra coisa, ela dizia, nunca faça para os outros o que não quer que façam para você. E também assim, ó, o meu marido era um marido muito bom, muito bom, muito bom, mas ele gostava muito de pescar e eu ficava muito preocupada porque ele podia cair lá naquelas pedras, tudo. E às vezes eu chegava em casa reclamando que não tinha dormido direito, a preocupação que ele caísse lá nas pedras. Teve uma vez mesmo que escorregou, quase caiu, veio toda apavorada. Aí ela dizia assim, não reclama, minha filha, porque eu com ele, pior sem ele. E realmente, às vezes eu ficava brava com ele por causa dessa história, né? Porque às vezes ele vinha assim cheio de peixe, todo arcado. Aí eu ficava pensando, meu Deus, passar naquelas pedras com esse peixe todo, podia cair num buraco daquele, ficava brava com ele. E depois que ele morreu, eu fiquei pensando, minha mãe tá certa, ruim com ele, pior sem ele. Que era melhor ficar à noite, às vezes, esperando ele chegar em casa cheio de peixe, do que ficar sem ele e ele nunca chegar, né? Então, esses conselhos que ela me dava. A 10 é, a sua mãe te apoiava em suas decisões, sim. Quando eram decisões que ela achava que era boa, ela apoiava. Mas quando ela achava que não era muito boa, ela dava conselho para eu ver melhor, pensar melhor, assim, né? Mas quando era uma boa coisa, ela apoiava. E esse é a 10, né? A 11 tem alguma coisa que você não fez e se arrepende? Sim, 12 dias antes dela morrer, eu estava numa construção aqui na minha casa. Como tinha muito material e a penúltima vez que eu comprei material foram tudo roubado, a maioria. Então fiquei com medo de roubar e não fui para visitar ela por causa do material. E ela acabou dando impacto morrendo e eu já fazia 12 dias que não ia na casa dela. Então me arrependo de não ter ido na casa dela. Devia ter deixado roubar tudo mesmo. Isso eu me arrependo. A 12 tem algo que a sua mãe falou para você fazer, você fez e se arrependeu? Sim, tem. Uma vez, meu marido me convidou para dar uma volta na praia. Nós estávamos lá na casa da minha mãe, na praia de Canasieira. Eu não quis ir porque eu estava muito cansada. E ele foi e demorou bastante, porque chegou a hora do almoço e ele não tinha chegado ainda, ele demorou. Porque o meu marido era assim, ele adorava conversar. Quando ele encontrava um amigo, ele esquecia da vida. Esquecia da vida. Tá? Era muito bom marido, era muito bom pai, mas se ele ia num lugar, encontrava um amigo, principalmente um amigo que ele não via há muito tempo,
ele esquecia da vida. E ele foi lá e encontrou um amigo que ele não via há muito tempo e demorou. Aí eu disse, quando ele chegar, eu vou dar uma bronca. Minha mãe falou para mim, não fala nada, porque ele te convidou para tu e tu que não quisesse ir. Não fala nada, deixa ele ir. Com certeza deve ter encontrado alguém que ele não via há muito tempo, ficou conversando, que ela já conhecia que ele era assim. Né? E aí quando ele chegou, eu briguei com ele. Eu não escutei a minha mãe e briguei com ele. Aí o meu irmão se meteu a meu favor. O outro se meteu contra o meu irmão porque ele disse que eu não devia ter se metido, ele não devia ter se metido, e os dois acabaram brigando. Meus dois irmãos acabaram brigando, porque um que não queria, que se meteu a meu favor, porque ele disse que não devia ter demorado, e o outro porque achou que ele não devia ter se metido, né, na nossa vida. E daí deu uma briga e a minha mãe ficou muito triste comigo porque ela pediu para eu não falar nada e eu falei. Então isso daí deu ruim e eu não... Até hoje eu me arrependo disso também. A 13 você acha que foi uma boa filha? Sim, eu fui uma boa filha. Eu gostava muito da minha mãe, eu tentava proteger ela sempre quando ela estava doente, eu levava ela para o hospital. Sempre que ela estava doente, eu insistia para ela fazer os tratamentos. Eu fui uma boa filha. Claro que sempre a gente faz uma coisinha ou outra que se arrepende depois, como essas que eu contei aí. Mas eu fui uma boa filha. A 14 tem alguma coisa que a sua mãe fazia ou faz que você ama? Não, a minha mãe fazia, né? Porque ela já faleceu. A minha mãe tinha um sorriso muito lindo. E quando a gente chegava assim, ela dava aquele sorriso bem bonito. E também quando ela estava bem alegre, ela tinha aquele sorriso bem bonito que eu amava bastante. E a 15 quando é comemorado o Dia das Mães no Brasil. O Dia das Mães no Brasil é comemorado no segundo domingo de maio. A 16 é o objetivo do Dia das Mães. Bem, eu li alguma coisa assim que em 1782 ou 72, assim, a ativista Júlia Vardio propôs que fizesse o Dia das Mães pela paz no mundo, né? E com o objetivo de acalmar os pensamentos da guerra ou acalmar a guerra civil, os horrores da guerra civil. Era mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Eu acho que era em 872, por aí. E também, né, promover o amor, o carinho, a gratidão que os filhos têm por ela, né? Para agradecer o que ela faz, o que ela fez, os 9 meses que ficou esperando, o tempo que perdeu sem dormir para cuidar. Então é tudo isso uma retribuição de gratidão, carinho, amor pelas mães, né? E a 17 qual o presente mais dado no Dia das Mães? Eu acredito que seja flores. Eu acho que flores é o presente mais dado. A pessoa dá roupa, dá sapato, dá bombom, alguns dão eletrodoméstico, que eu não concordo, né? Porque o presente tem que ser um presente para a mãe, não para a família inteira, né? Mas às vezes a mãe quer muito um eletrodoméstico e para facilitar a vida dela e muita gente dá. Mas acredito que o mais dado é flores. A 18 é porque o Dia da Mãe é importante. Bem, o Dia das Mães é todo dia. A pessoa tem que cuidar, honrar, homenagear e tratar a mãe bem todos os dias. Lembrar o que ela foi, ser carinhoso, tratar com amor, com respeito,
obedecer, escutar os conselhos, porque ela sabe mais, ela já viveu mais, todo conselho que ela dá é bom para o filho. Mas tem aquele dia mais especial para que a pessoa comemore mais, se dê um presente mais bonito, presentear a mamãe sempre, no aniversário, no Natal, no dia a dia, quando lembra, com uma flor, uma rosa, com qualquer coisa que vê que a mamãe gosta. Mas aí tem aquele dia mais especial, assim, que a gente se reúne com a família, fazer um almoço legal, dar um presente legal, comemorar, para retribuir o amor, o carinho, tudo que ela fez pela gente. Então, por isso é importante. E as participantes são Cléo com Amor ao Ponto, Jussara Barbosa e Edivânia Marta Muniz. Vem que tem variedades, Duarte, Leda Dias, Adorando Deus Cuidando, Silviane de Oliveira, Adorando e Deus Cuidando, Silviane de Oliveira, Cantinho da Teteca e Lúcia Baldo. Essas são as participantes desse vídeo de hoje. Como eu já pedi, não esqueça de ir lá no cantinho delas para ver o que elas responderam, tá? Obrigada por assistir, uma boa tarde, não esqueça, aliás, bom dia, né, e boa noite, porque eu não sei a hora que vocês vão assistir, e não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever se não for inscrito. Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês e todas as mamães do mundo e do grupo. E até um próximo vídeo.